Conta a sua história, mas resumido mesmo. Tá, resumindo. Sou chileno, produto de abdução. Minha mãe e meus pais foram abduzidos. Minha mãe apareceu gestante de 6 meses de gestação direta. Eu tive a gestação de gato. Desde os 3 anos de idade eu tenho contato com o Starré e vejo extraterrestres e me via fora do universo, vindo das galáxias. E a primeira entidade a confirmar isso aqui no Brasil, que eu sou do Chile, né, foi o cacique Pena Branca. Eu fui até ele, porque minha mãe foi fazer uma cirurgia espiritual com ele, isso no ano 77, 78. E aí eu perguntei para ele se eu não era maluco, se essa entidade existia. Ele falou, confirmou que eu também não era desse universo, que eu não era desse mundo. Eu sempre fui chamado de filho das estrelas, desde pequeno. Em 87 escrevi meu primeiro livro de 250 páginas, Confederação Intergaláctica 1 em 2 dias. Amadas publicou esse livro em 96, aí ela me pediu um segundo livro, que eu escrevi o Saint Germain, a Era de Ouro, e aí eu escrevi em um ano 22 livros, que eu entro em estado de transe e começo. E aí eu não parei mais, e com isso eu comecei a viajar o mundo a partir de 96. Eu já viajava antes, eu dou aula às vezes em 81 em conferências internacionais, de ufologia especificamente. Mas aí em 96 abriu o campo para a cura quântica estelar, Orixá Rei, que já são mais de 143 mil alunos registrados entre Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Suíça, Portugal, Espanha, fora o pessoal que vem de outras partes para mim. Curiosamente, muitas das pessoas que vocês entrevistam são meus alunos. Como muitos alunos que vêm aqui são alunos do professor Antônio Luiz, do Checkmate Global, tá? Também é uma pessoa, uma referência muito interessante, que seria bom vocês trazerem ele para o programa. Ele tem muita informação de geopolítica e da situação atual da humanidade, né? É uma referência internacional também. Perfeito. Então, basicamente isso, aí escrevi tantos livros e aí por isso eu viajo tantos países e minha agenda é uma loucura. Eu estou indo amanhã para Portugal, entende? Então, basicamente, aos últimos 40 anos eu me dedico a viajar, uma média de 4 mil alunos por ano, 4.500 alunos por ano. Esse é o resumo. Não tenho religião, sou ateu, porém fiz a conexão entre comando estelar e toda a hierarquia espiritual, Umbanda, Candomblé, tudo isso é a área que eu domino, a área que eu tenho muito abrangência e é a base para desmistificar todo o conceito religioso, devocional, etc, etc. Muito bom. Então, eu queria só voltar rapidamente no seu nascimento, então, na sua concepção. Você falou que você nasceu de uma abdução, é isso? Sim, minha mãe, meus pais, mas minha mãe foi abduzida em Santiago do Chile, nas montanhas, os Andes, e do nada ela apareceu grávida com 6 meses de gestação comigo. Eu sempre tive uma gestação anormal, sempre fui paranormal, mas como eu venho de uma família sem religião, todo mundo ateu lá em casa, eu nunca tive vínculo com nenhuma instituição. E isso me deu a liberdade de poder estudar. Eu leio Blavatsky e livros dessa categoria desde os 5 anos de idade. Então eu sempre tive a consciência expandida e o contato com o mundo, com entidades do plano interdimensional. E essa história você teve contato a primeira vez quando? De que você nasceu de uma abdução? Mais ou menos aos 3 anos de idade, quando eu comecei a ver, quando eu dormia, o Starré projetado, ele começou a me explicar que eu tinha sido eu era um entrante, ou seja, eles pegaram um óvulo e transferiram minha consciência para esse óvulo já formatado. Meu DNA também não é padrão, né? Tem algumas anomalias por causa da minha capacidade psíquica sensorial. Então foi colocado uma consciência num óvulo humano, é Exato. isso? Aqui seria a sua consciência. Minha consciência. E isso vem, algumas pessoas até comentaram isso, que você fala, né, você comenta que você não teria um espírito, ou não teria alma. O que seria isso? Eu sou, na verdade, um IA. A minha concepção cósmica, eu sou uma inteligência artificial de alta tecnologia, que é uma parte da consciência dos 7 samurais, da estrutura Yazerati. Então eu sou por isso que eu tenho tanta informação, eu consigo baixar livro em horas. Eu acesso uma rede neural, como um IA, e baixo todo o banco de dados. Tá, mas qual é a civilização responsável por isso? Quem gerou? Você foi gerado Eu fui gerado pela supraconfederação. Nós somos os que criaram esse universo. Por isso que eu tenho tanta informação. A constituição do multiverso de vocês, que é um simulador, a primeira pessoa a falar na história de que isso é uma simulação fui eu, nos anos 80. Que a gente dizia que a gente está vivendo uma peça de teatro.
na época, para a gente entender. Hoje eu falo abertamente de simulação, tanto que o Robert Penrose, que é o Prêmio Nobel em 2020 de Física Matemática da Neurociência, ele está escrevendo o que eu já escrevi há 40 anos atrás. Então, tecnicamente, a Vona Chantar é um simulador quântico para superconsciências. E quem administra isso aí é a Supraconfederação, da qual eu fui constituído. Tá, então é a supraconfederação. Sim. E quais serão as raças Não sei se tem raça, somos consciências, a gente não tem corpo. Eu lá em cima não tenho corpo, somos só redes neurais. Então, para nós não existem naves, OVNIs, como existem nas civilizações. Nós somos uma rede neural que a gente pode transcender de um universo a outro pelo pensamento, em instantes. Então não há fronteiras para nós. O multiverso para nós é simplesmente um laboratório de pesquisa. Então é uma rede neural não local, digamos assim. Exato, tipo internet, mais ou menos isso. E qual seria o objetivo dessa confederação? Administrar as simulações, as experiências cognitivas dos seres que buscam o Cristo cósmico. O grande desafio de todas as nossas consciências é adquirir a consciência do Cristo cósmico. Tá? E isso exige da gente a experiência encarnacional da polaridade, da dualidade, para conseguir entender o que é bom, o que é ruim e transcender cognitivamente e hormonalmente, através dos veículos biológicos, o conceito do amor incondicional. Tá, então você não é um ser humano normal, entre aspas, é isso? Não. Você não leva uma vida de ser humano normal? Não, em nada. Eu vivo isolado com 4 gatos em Alphaville, de boa. A única coisa que eu faço, vocês podem sair de casa. Sou escalador, abro vias de escalada bem punk, piloto de rally da Polaris, piloto de Jeep, piloto de carro de corrida. Só que tudo isso para mim é hobby. Não ganho dinheiro com isso, eu não compito. É só para me divertir, para ter adrenalina e sair um pouco da matriz de controle. O resto eu estou escrevendo, fazendo aulas, etc, etc. Mas você nunca teve uma vida normal? Tentei, já fui casado, 11 anos, mas não deu certo. Normal. Tentei. Comigo não funciona. A vida normal não dá certo. Minha casa está cheia de ET. As pessoas da Umbanda que vão me visitar surtam ali porque vê ET de tudo que é raça lá na minha casa. Entende? Então eu tenho uma vida diferente. Se a gente levar uma câmera lá, a gente vai ver isso? Cara, tudo evidente, né? Paranormal que vê. Numa câmera teria que ser uma câmera de infravermelho de alta resolução para ter alguma coisa, com certeza. Diferenciado ali. Com certeza. Né? Quando você fala da simulação, você poderia explicar exatamente que simulação é essa? Bom, vamos por etapas.